Agora foi. Agora Aí, foi. boa noite para todo mundo então. Me chamo Madeira e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo bíblico de João capítulo 16. Eu estou fazendo essa gravação pela segunda vez, a primeira deu erro, mas a segunda vai dar certo. Gente, de forma bem objetiva, a gente vai estar dando continuidade àquilo que vimos ontem, falando a respeito de João, do verso 12 até o verso 22, tá bom? Então acompanha aí junto comigo. João capítulo 16, verso 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. De um lado, se você for observar esse verso 12 e também o verso 13, a gente observa a primeira intenção de Jesus de revelar todas as coisas aos discípulos, né? A intenção do mestre é compartilhar tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Se vocês lembrarem, há umas 2 semanas atrás a gente falou sobre Jesus naquela declaração onde ele fala, né? Já não trato vocês como servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas trato como amigos e compartilho aquilo que do meu Pai eu recebo. E a gente também conversou sobre como que isso implica nessa questão de ser amigo, ao mesmo tempo que também nós somos servos. Só que, de um lado, há a intenção de Jesus de revelar todas as coisas aos discípulos, né? Aquilo que foi falado pelo Pai. Só que, de um lado, a gente vê a limitação dos discípulos em poder compreender as declarações de Jesus. A mente limitada deles não poderia compreender, não poderia suportar essas outras coisas que o mestre iria falar para eles. No entanto, é interessante que ele fala no verso 13 ali, né, quando ele fala do Espírito Santo, ó. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará em toda a verdade. Ou seja, ele levará cada crente, cada discípulo ao entendimento da verdade, revelando toda a verdade. O Espírito Santo literalmente nos pegaria pela mão, nos faria compreender essas outras coisas que Jesus tem falado aqui. Só que a gente precisa entender também que a mente limitada dos discípulos, a sua até mesmo cegueira espiritual de compreender certas coisas, é aquilo que, na verdade, todo ser humano tem. Nós só podemos discernir coisas espirituais se o próprio Deus se revelar. Se o próprio Deus se revelar e fazer com que as verdades bíblicas se tornem as verdades do nosso coração também. Então, por mais que a busca, o desejo, o interesse possa ser nosso em buscar a Deus, essa revelação do próprio Senhor vem dele. E eu digo mais, até mesmo o desejo em buscar a Deus vem também do próprio Deus. Então, é interessante pensar e fazer essa comparação, né, entre a mente dos discípulos naquela época e a mente, na verdade, de qualquer ser humano que não consegue discernir coisas espirituais se não for o próprio Deus revelando. Olha só o que diz lá o verso 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso. E anunciará isso a vocês. Tudo o que o meu Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Eu não sei se vocês vão se lembrar, quando vocês passaram pelo capítulo 8 de João, onde Jesus ele diz assim, né? Se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, do qual vós dizeis que é vosso Deus. Isso aqui é uma declaração de Jesus está falando com os líderes religiosos, né? E a gente vai encontrar outros contextos onde a Bíblia, onde a Escritura mostra do Pai glorificando o Filho, ao mesmo tempo que também glorifica o Espírito. O que é glorificar? É dar importância, dar peso, dar honra. Jesus lá em João 14, verso 16 fala, né? Eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. A gente vê a profunda relação da Trindade de honra e união de propósitos entre o próprio Deus. E você sabe, Trindade, né? 3 pessoas da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que são distintos em propósitos, são iguais em existência. É um único Deus. E a gente vê essa diferença
ao longo da Escritura, onde o Pai glorifica o Filho quer dar honra ao Pai, o Espírito quer dar honra ao Filho, e a gente vê essa sinergia onde o Deus trazendo honra à pessoa da Trindade. Tem outro contexto, isso é tão legal da gente imaginar, gente, porque Jesus chega a falar em uma das declarações que ele comenta, que ele diz assim, todo pecado de blasfêmia, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Jesus fala que o único pecado sem perdão, por assim dizer, seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. E naquele contexto, principalmente se refere ao fato de atribuir uma obra que era de Deus ao poder do mal. Se vocês forem olhar o contexto lá de Mateus, capítulo 12, do 31 a 32, foi logo depois de Jesus curar, e os líderes fariseus estavam querendo ali, cogitando, né, que aquilo que Jesus realizava não vinha do próprio Deus. E aí ele fala, olha, vocês podem blasfemar contra os homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, a obra que ele tem realizado, esse pecado é imperdoável. Então a gente vê ao longo da Escritura essa união de propósitos onde cada pessoa da Trindade glorifica a cada um, né? O Pai glorificando o Filho glorificando o Pai, o Espírito glorificando o Filho, e essa interação é importante a gente entender também para compreender melhor como que a Trindade age ao longo da história, né? O próprio Gênesis, quando fala lá também, logo no início no primeiro livro da Bíblia, quando diz, né, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando Deus cria o ser humano, ele fala, né, façamos o ser humano, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, ele fala no plural. Ele aqui dá a entender que ele está falando com mais alguém. Então, isso também é importante da gente ter a nossa compreensão aberta quanto ao agir de Deus de uma forma plural na vida do crente, né? Olha só o que diz lá o verso 16. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez, um pouco e me verão de novo. Aqui Jesus está falando provavelmente entre o período da sua morte e ressurreição, ou então no período da sua morte e o dia de Pentecostes, que era o dia onde o Espírito Santo passaria a habitar nos crentes, né? Passaria a descer à terra. Então aqui esse um pouco que Jesus fala, vocês não me verão mais, outra vez, vocês um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo, pode ser referência a esses dois contextos, né? Olha só o verso 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto que ele está nos dizendo, um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco me verão de novo, e vou para o Pai. Verso 18. E diziam, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Olha o verso 19. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse, vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E eu acho incrível aqui, que é interessante que Jesus não dá a resposta que eles queriam. Jesus, ele não dá a resposta que os discípulos queriam, mas ele dá a resposta que eles precisavam. E Deus faz isso até hoje, né? Vamos olhar para a nossa vida e ver, quando a gente quer uma resposta específica de Deus, ele não responde como nós gostaríamos, mas ele responde como nós precisamos. Ele aqui, ele não fala, né? Olha, gente, um pouco significa que... Não. O que ele diz? Ele fala ali, o que eu quero que vocês realmente saibam, o que eu quero que vocês realmente entendam, o que é principal que vocês compreendam disso que eu estou falando, é que vocês irão sofrer. E ele fala, em outras palavras, né? Vão sofrer por minha causa. O mundo que me odeia, odeia aqueles que também me seguem. A gente viu isso algumas semanas atrás. E ele fala, né? Porém, essa tristeza de vocês tem prazo de validade. Toda essa tristeza, todo esse choro, um dia vai se transformar em alegria. Jesus, então, ele conforta
os seus discípulos sem esconder a verdade, sem esconder o sofrimento, sem esconder a dor que eles iriam passar. Olha só o que diz agora o verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida, a criança já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Olha só o que diz o verso 22. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. O legal desse exemplo de Jesus é que ele pega a questão do parto, né? O fato de uma mulher dar à luz para falar algo que ele queria que os discípulos entendessem. Eu estava dando uma pesquisada, eu não sei se é verdade, mas dizem que dar à luz equivale a quebrar 20 ossos de uma só vez. Olha isso. Eu não sei se é verdade, mas para quem já é mãe, que é o caso aí da Brenda, provavelmente é uma dor, caracas, né? Inconcebível. E aí a gente pega o exemplo daquilo que Jesus está falando aqui, né? E ele fala, olha, a dor é terrível. A dor que vocês vão sentir, cara, é complicada demais. E aí só que a ênfase nas palavras de Jesus não está pelo fato de vocês sentirem dor somente. A ênfase, na verdade, está no fato de que essa dor, quando uma mãe tem um filho, quando ela pega o seu filho no colo pela primeira vez, ela se esquece. É como se ela olhasse e dissesse, caracas, é fruto do meu trabalho, nasceu de mim, foi gerado. Ele está falando que a alegria é maior do que a tristeza pelo fato de sofrer a dor física. E aí, quando a gente vai olhar para as palavras de Jesus e aquilo que ele está querendo que os discípulos entendessem, ele está falando que, olha, o coração de vocês vai ficar inconsolável. O coração de vocês vai ficar em pedaços. Vocês irão sofrer, vocês irão sentir dor. Mas a alegria que isso vai se transformar futuramente é inestimável, é inconcebível. Então, apesar de eu olhar para essas palavras e entender que o contexto Jesus está aplicando aos discípulos, gente, de forma ainda mais profunda e até mesmo profética, eu consigo enxergar Jesus falando isso a respeito da obra do Consolador, a obra do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Porque se a gente for olhar a razão que Jesus dá para que os discípulos se alegrem, é o fato dos discípulos verem Jesus novamente. E esse é o contexto. Olha, vocês vão me ver, porque eu vou ressuscitar, e a alegria de vocês vai transbordar. Só que, quando a gente olha para a obra do Espírito Santo na vida do crente, o que o Espírito Santo permite que aconteça comigo e com você? Ele permite que a gente consiga não somente compreender a verdade, entender a verdade, praticar a verdade, mas também ver a verdade. Não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. A ponto de nós sabermos que Jesus é mais real do que o ar que a gente respira, a ponto de a gente saber que nós estamos conversando aqui, abrindo a Escritura e o próprio Deus está entre nós. A ponto de você poder orar, ler a Bíblia e saber que não é uma atividade simplesmente razão, natural. Não, você está falando com o seu Pai, você está falando com o próprio Deus. E isso é uma compreensão que somente aqueles que têm o Espírito de Deus podem entender, podem declarar. Então, ao mesmo tempo, Jesus fala especificamente para os discípulos, olha, vocês se alegrarão porque vão me ver novamente. Eu consigo ver essas palavras do Mestre de forma ainda mais profunda, no sentido de, olha, além de vocês me verem, aquele que terá o Consolador, aquele que crê em mim, também me verá novamente. Por isso que a alegria de vocês irá transbordar. Uma alegria que é impossível de ser roubada, gente. Porque é uma alegria que vem do alto. É uma alegria impossível de ser tirada, porque vem do próprio Deus. E que passa a habitar no nosso coração para que isso, o fato de habitar em nós, acaba sendo colocado para fora também e é evidenciado na forma como a gente trabalha, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente estuda,
na forma como a gente planeja a nossa vida, porque agora a nossa mente já não é a mente do Madeira, a mente do Gui, da Brenda, da Joyce, da Isis, da Laís, é a mente do Deus vivo, aquele que creu em Jesus, aquele que confessou, creu em seu coração, confessou com a sua boca, passa a se tornar a habitação do próprio Deus. E, gente, eu não sei como que é para vocês, mas essas palavras me animam, me encorajam. Porque se a gente olhar para o mundo, a gente vai encontrar inúmeros motivos para se entristecer, para sentir dores, dores de parto, dores profundas da nossa alma. Mas quando a gente olha para a presença do Deus vivo habitando em nós, que nos faz não só enxergar, não só entender, mas viver um relacionamento com a própria verdade, que é o Senhor, isso me alegra, gente. Isso me alegra em saber que mesmo que a gente fique só o caco, só o pó, de ser tão ferido pela vida, pelas dificuldades que podem surgir, ainda assim a presença dele nos alegra e a presença dele transbordará. Não sei se vocês lembram de algumas semanas onde a gente falou daquelas palavras de Jesus, né? Que vocês obedeçam os meus mandamentos para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, é incrível como a gente vê o próprio Deus, o próprio Espírito Santo do Senhor, que nos faz com que essas verdades, que não são verdades somente de um livro, mas é verdade do próprio Deus, esteja na nossa vida. Isso é incrível. Gente, amanhã nós continuaremos dando sequência e finalizando o capítulo 16 de João. Foi uma alegria ter você com a gente e eu espero ver você no próximo estudo bíblico. Tchau, tchau.